Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus realmente esteja abençoando a todos nós, pois dele dependemos, nele nós existimos, nele vivemos e haveremos de viver para sempre. Louvado seja o nome dele. Por isso, mais uma vez, estamos juntos para poder ouvir da palavra dele, a poder aprender mais da palavra dele, segundo o conselho da sua graça. Que ele nos ajude esta hora quando vamos estudar sua palavra. Mas eu queria antes fazer uma oração e também dar um recado importante para você, Igreja Presbiteriana do Flamengo, e que nós possamos realmente continuar unidos em torno desse objetivo que é a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar antes de mais nada. Querido Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre nós, para nos instruindo por seu Santo Espírito. Ó Deus, ouvir, compreender a sua palavra e, ó Deus, poder estar apto pelo Senhor mesmo, o Espírito, a usar-nos, ó Senhor, na proclamação deste Evangelho, para que outros que ainda não lhe conhecem possam ouvir a tua voz, possam ser por ti resgatados. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, não só agora, mas sempre. Que nós, como igreja, sejamos sempre prontos, como um grande exército, soldados realmente que combate o bom combate e não tem do que se envergonhar. Por isso nós te pedimos a tua bênção, o teu conselho agora, e que toda a graça do Senhor repouse sobre a tua igreja, para, ó Deus, usá-la conforme o teu propósito e para a glória do teu louvor. Em nome de Cristo nós rogamos e te agradecemos. Amém. Bom, Ricardo, o aviso que eu tenho para te dar, que é, na verdade, um pedido. Eu quero pedir à igreja que esteja atenta, orando o tempo todo, mas intensificando as orações por nós, as pessoas que estão envolvidas em todo esse trabalho de pregação, de gravação, de louvor. Tem sido sempre uma batalha, os irmãos sabem disso. A palavra de Deus diz que não é contra carne ou sangue que nós estamos lutando, lá em Efésios. Não é assim? Não é contra carne ou sangue que é a nossa luta. Mas a nossa luta é contra quem? É contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, nós precisamos realmente estar sendo revestidos, não só nós orando, mas toda a igreja orando, para que possamos receber de Deus toda a provisão, toda a proteção, toda a ferramenta, toda a instrumentalidade nas mãos dele, sejamos, para que tudo possa ocorrer de acordo com o propósito dele. Mas é claro que, uma vez que estamos aí pregando o evangelho, quando muitos estão muitas vezes com intenções escusas, outros pregando o engano, a mentira. Muitas pessoas utilizam-se dos meios de comunicação e, infelizmente, elas estão obscurecidas, estão cegas e acreditam, às vezes, que estão pregando a verdade quando não estão. Outros, talvez, até tenham consciência disso e continuam pregando a mentira, pregando coisas contrárias à palavra de Deus. Nós estamos lutando para pregar o evangelho de forma clara, simples, de forma objetiva, e por isso que as lutas certamente vêm. O inimigo não está realmente acomodado ou tranquilo. Não, ele vai fazer de tudo para poder tentar obstruir, né, esta ação da igreja de pregar o evangelho. Por isso eu queria que você, que é membro da Igreja Presbiteriana do Flamengo, estivesse sempre orando por nós, aqueles que trazem a mensagem, seja os presbíteros, os pastores que pregam na igreja a cada domingo, os estudos bíblicos, sobre a equipe de louvor, sobre a equipe de gravação, né, de áudio, vídeo. Uma equipe está sendo treinada para isso, porque a gente não pode depender apenas de 2, 3 pessoas, a gente está multiplicando esse pessoal nesse sentido e antevendo e preparando-nos para qualquer situação, a gente ter como dar prosseguimento, dar continuidade a tudo que estamos fazendo. Há uma coisa importante para a gente lembrar nesse sentido da oração. Orar porque
nós, os irmãos sabem, estamos nos esforçando e estamos nos preparando para ter o nosso próprio equipamento. Glória a Deus por isso, todos têm sido desafiados, estão participando. Ah, com isso nós vamos ter, né, um melhor resultado de tudo que estamos fazendo e com o tempo nossa equipe vai estar também melhor preparada, vencendo assim as dificuldades e tendo um melhor equipamento à sua disposição, dando a eles essas ferramentas para que eles possam trabalhar. Por isso é muito importante estar orando. Outra coisa importante é você lembrar de quando você estiver assistindo um culto, assistindo um estudo, você possa compreender, ouvindo aquela mensagem, de repente Deus está tocando também em você sobre aquela mensagem. Às vezes a gente tem disso, puxa vida, essa mensagem, fulano de tal precisa ouvir essa mensagem. Então é orar a Deus, né, enviar aquele link, aquele vídeo para aquela pessoa, um convite para ela assistir aquela mensagem, talvez seja até a mensagem daquele domingo, você nem viu ainda, mas você está sendo movido pelo Espírito do Senhor para fazer isso, você já tem feito isso, então eu quero também desafiar você a fazer isso com o espírito de oração sempre, né, regando as suas atitudes com oração, orando antes, orando durante o momento do culto, né, orando depois. Por quê? Você pode e deve ligar para aquela pessoa que você está convidando, está enviando esses links e estar conversando com ela, dialogando, perguntando para ela se ela viu a mensagem, ouviu, se ela gostou, se ela entendeu principalmente. E se ela der um positivo para você nesses aspectos, é muito importante que você esteja dando outros passos. Quem sabe é momento específico para você oferecer a ela um acompanhamento, um discipulado online, tá? Estar ligando para ela ali semanalmente e ajudando ela a compreender mais sobre as verdades de Deus, desafiando ela a assistir, né, outras mensagens que a gente tem feito e enviado através das mídias da igreja, através do canal da igreja. Então, esse é o meu pedido. Eu queria fazer a toda a igreja, né, que nós realmente estejamos unidos, como diz lá em Filipenses, né, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos como igreja, unidos como igreja, nos esforçando como igreja, como os irmãos já têm feito, mas fazendo essas coisas de forma ordenada, organizada. Um exército, ele age de forma planejada. Então eu creio que Deus está nos dando essa direção, para a gente se organizar na oração, né, no sentido das nossas ações, estar sempre cobrindo as nossas ações com oração, principalmente essas que têm e diz respeito à pregação do Evangelho, ao canal da igreja, à divulgação do que nós estamos fazendo, né, a quem nós estamos enviando essas coisas, as pessoas que estão por trás de todo esse processo. A gente precisa da sua oração, eu conto com a oração dos irmãos de forma específica nesse sentido. Não estou dizendo que os irmãos não estavam orando, eu estou dizendo para a gente intensificar a oração nesse processo. A gente tem tido algumas dificuldades que os irmãos às vezes não percebem, não vê, outras até talvez sejam perceptíveis, mas por quê? Por causa dessas coisas todas, e eu creio que principalmente por causa da luta, da batalha espiritual. Então, a minha chamada, o meu convite, o meu aviso nesse sentido, é esse pedido, né, a que você, membro da igreja, ou mesmo não sendo membro da igreja, se você quiser unir-se a nós em oração, por favor, ore, ore por nós nesse propósito e que Deus também nos dê a sua graça de poder continuar compartilhando o evangelho dessa forma. Amém? Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 61, talvez 62, não sei se a gente consegue estudar os dois capítulos, mas vamos tentar. Mas eu queria relembrar, antes do estudo, uma canção de André Oliveira, uma canção que nós, quando adolescentes, jovens ali, cantávamos na igreja do Flamengo, e ela é uma canção que lembra-nos o desafio desse propósito da igreja aqui, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, como Jesus nos ordenou fazer, e ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui batalhando, trabalhando, não somente nesse mistério, mas principalmente nele, né, aguardando com esperança, com fé, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa canção chama-se Lugar ao Sol, Um Lugar ao Sol, e a gente não tinha o disco, mas alguém, irmã Alessandra, obrigado, né, conseguiu uma gravação assim, fez uma gravação lá do celular, o disco estava aqueles de, né, de vinil grandão,
tinha alguns arranhados, uma chieirazinha, a gente conseguiu ouvir, tirar a letra ali, eu creio que está certinho, não sei, mas eu vou tentar cantar aqui, relembrando que a gente louvava a Deus com essa música. É um desafio para o cristão hoje falar do amor de Deus e discipular pessoas, porque este é um trabalho que a igreja deve fazer sempre. Lugar ao Sol, André Oliveira. Nós vamos cantar do jeito que a gente aprendeu. Eu aprendi essa música com o Cláudio, da banda Imagem, que eu fiz parte. Um grande abraço aí pro Cláudio, né? Nosso tecladista. Que Deus abençoe você e sua família também, Cláudio. Um lugar ao sol para poder viver e um viver temperado ao sal. Ser como o sol no aquecer e esquecer de tudo que for mal. Pra ser sal da terra, na terra o sol é quem dá vida, ser um farol a quem perdido está. Lugar ao sol pra poder plantar pra depois colher e recolher todo o puro sal pra poder salgar o que não tem sabor e semear pelo mundo amor e ser a luz para iluminar a quem perdido está. Ser o sal e o sol mandou nosso rei salgar, iluminar de vez este mundo. Como ele um dia no passado fez, devemos nós levar sua lei do amor profundo. Lugar ao sol para poder viver e esperar Jesus voltar. Jesus voltar. Jesus voltar. Amém. De fato, esse tempo que vivemos, dia de hoje, essa terra, é um lugar onde a gente tem esse prazo para juntos estarmos disponíveis, prontos, preparados para fazer essa boa obra. Ser sal nesta terra, ser como sol, né? Ser luz nessa terra. E assim levar mesmo essa mensagem de vida aos corações que ainda estão em trevas. Isaías 61, peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco, né, a explanação deste estudo. Nós vamos lendo os versos, explanando. Isaías 61, possivelmente Isaías 62, vamos estar tratando hoje. Então esta passagem ela começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Veja bem, quem está falando isso? Né? Descobri. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Essa é uma passagem que foi lida por Jesus quando ele estava no início do seu ministério. Ele entrou numa das sinagogas
e deram a ele a oportunidade de ler. Ele então leu no livro de Isaías esta passagem, e é muito linda a expressão lá, porque todos aguardavam que Jesus fosse falar algo, né? E ele simplesmente se assentou e a expressão dele foi: hoje se cumpriu esta escritura. Tremendo. Nosso Senhor, ele usou essa passagem porque essa passagem de fato se refere a ele. Ele é o servo do Senhor, ele é o servo que vem para cumprir o propósito redentivo. A gente tem visto isso de acordo com os estudos, desde lá do capítulo 40, de forma muito específica. O livro de Isaías trata disso, da vinda do servo do Senhor, do mediador, da nova aliança. Então Jesus aplica esse trecho à própria vida, à própria pessoa. Parece que esses dois capítulos, capítulo 61 e 62, né, é o próprio Jesus, o Redentor, que o profeta está reproduzindo. É como se não fosse o próprio Isaías, mas o próprio Senhor, né, narrando, dizendo, colocando essas palavras na mente, no coração de Isaías, e ele assim as transcreveu e as declarou. Então você iniciando este trecho vê com clareza, o Senhor não só, evidentemente, sabendo de sua missão, mas cumprindo a sua missão aqui no Novo Testamento, quando ele já fazendo essas obras, ele está agora de forma pública declarando e revelando-se como de fato o Messias, aquele que vem para trazer as boas novas de salvação, aquele que vem para dar aos quebrantados, né, a cura, dar aos cativos a liberdade, a libertação, aos algemados, aos cativos, a falar do ano aceitável. Essa ideia é muito bonita também, porque apregoar o ano aceitável ou o dia da vingança do nosso Deus, isso não se refere simplesmente a um momento em específico da história, mas é exatamente algo que acontece a partir daqui, sempre que a mensagem dessa boa nova, desse evangelho é pregado, né? Então, esta boa nova, esse dia que se chama hoje, é o dia oportuno para que as pessoas tomem consciência da grande graça do Senhor e, naturalmente, você vê a partir daí esta ação do Senhor, o Santo Espírito, operando a obra de Cristo na vida das pessoas. Por isso, o verso 3 diz: por os que em Sião estão de luto, coroas de cinza, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça plantados para o Senhor, pelo Senhor, para a sua glória. É muito interessante porque o carvalho é uma planta, né, bem firme, bonita ali, né, resistente, e o detalhe é que isso mostra o aspecto da igreja vitoriosa, da obra do Senhor, né? Um Deus que está fazendo o que ele prometeu e que ninguém nem nada, a gente tem visto isso nos estudos da classe de integração, pode impedir a obra do Senhor nesse sentido, né? A sua obra de redenção. E aí você vê que realmente não só o Senhor Jesus inaugura isso, mas como ele nos dá a nós, a sua igreja, a graça de sermos os seus representantes aqui, você então percebe essa palavra também sendo agora, né, verso 4: edificarão os lugares antes assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E aí você percebe a ação da pregação do evangelho, isso é ao contínuo, e a pregação do evangelho é que gera essa restauração, essa renovação. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, diz o texto, é o próprio Senhor. Então palavras do ungido, do Salvador. Você tem isso, uma referência em Salmo 45, verso 7.
E diz assim, olha: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. 47, né, que é o salmo messiânico. Você tem isso também, uma referência sobre essa ideia do ungido do Senhor, do Espírito que está sobre o servo do Senhor, como de fato ocorreu no seu batismo. O Espírito veio em forma corpórea, como de pomba. João Batista viu isso e deu testemunho disso, porque ele já sabia, o nosso Deus já havia dito para ele que o Messias seria esse, né, o escolhido seria esse. Então, teria essa marca. Hebreus capítulo 1, versículo 9, fala também disso, e depois uma outra passagem ainda. Deixa eu ler primeiro Hebreus 1, verso 9, que diz, novamente a citação do Salmo: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E verso 10, e ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, mostrando a soberania, a superioridade do Filho de Deus sobre todas as outras criaturas. Tanto que o verso 3, né, o autor aos Hebreus diz assim: a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés? Então, você vê aqui esta graça, né, que está repousada. Atos 10, 38, em Cristo Jesus. Ele como o mediador da aliança, o servo que vem e cumpre a promessa de Deus. Na pregação de Pedro, aqui em Atos 10, quando ele está visitando, né, o centurião Cornélio em sua casa, Pedro, na sua mensagem, usa esta expressão, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, essas passagens estão nos mostrando de fato que o Espírito do Senhor repousou sobre Cristo e ele foi desenvolvendo o ministério em plena obediência a Deus o Pai, seguindo a agenda do Pai, fazendo a vontade do Pai e, naturalmente, então, cumprindo assim esta palavra de Isaías 61. Ele estava pregoando o ano aceitável, estava curando os quebrantados de coração, proclamando libertação aos cativos, colocando em liberdades aos chamados. É uma situação que lembra, né, não o aspecto de uma algema física, mas exatamente aquela questão do pecado que nós tratamos, né, das opressões do inimigos, as enfermidades, enfim. Então o Senhor vem e traz esta bênção, né, para a vida daqueles que ouvem o Evangelho. Então, na sinagoga de Jerusalém, Jesus mostra que este trecho é a carta magna do seu próprio reino e o plano de ação para o seu ministério na terra. E aí o verso 5 de Isaías 61 vai dizer: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, esses estranhos são aqueles, finalmente, né, os opressores pagãos sendo vencidos. Né? E aí o verso 6 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família
bendita do Senhor. Então, os sacerdotes ou riquezas das nações. O que significa esta expressão? Significa que os gentios que viriam juntar-se aos fiéis em Israel seriam as riquezas das nações de onde vieram, tornar-se-iam a glória do povo de Deus, tomando juntamente com ele a sua parte do sacerdócio santo. Por que isso é uma realidade, uma verdade? Lá em Hebreus, 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 5, Pedro escreve assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, são os gentios, né, esta glória, essa riqueza que viria e ia formar, né, o grande povo de Deus, o Israel espiritual do Senhor, judeus e gentios, aqueles que ouvem a voz do Cordeiro, do noivo, a voz do servo do Senhor, que recebem esta graça. Naturalmente, esses fazem parte deste grande povo. E aí você vê o verso 10 em diante, do finalzinho do capítulo 61, Isaías dizendo o seguinte: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, aqui você tem, minha alma se alegra, a alegria dos filhos de Deus que se sabe reconciliados com ele, de acordo com Apocalipse 21, 2. Né? Você tem esta expressão assim, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Falando da igreja, que foi comprada, resgatada pelo sangue do Cordeiro, o servo do Senhor. Salmo 103 fala também sobre essa beleza, essa graça redentiva do seu povo. Então, está aqui mostrando, desde lá do capítulo 40, falando dessa profecia a respeito do servo do Senhor. Ela é colocada de forma literal, histórica, sobre a restauração do remanescente israelita, né, que foi cativo para a Babilônia. Assim, os capítulos 40 até o 48 descrevem uma situação histórica comprovada lá pelos anos de 538 e 445, aproximadamente, antes de Cristo. Mas a expressão de ser uma restauração de tão sublime, sobrenatural, que por não poderem ser considerados uma hipérbole, um exagero, ela precisa ser interpretada como uma profecia de uma restauração eterna e espiritual. Esse aspecto aqui, né, agora não histórico simplesmente, não literal, mas um aspecto espiritual, um aspecto do projeto futuro. Então, é algo que Deus está fazendo com Israel, essa ideia de estar lá no cativeiro, de ser trazido de volta, e Israel ser restaurado, o templo foi reconstruído nesse sentido. O que isso queria mostrar e quer mostrar para a gente é que o servo do Senhor viria para inaugurar o seu reino, restaurar todas as coisas, levantar, como diz o profeta menor, o altar que estava antes caído, né, reparar as suas brechas, fazer aquele sacrifício que somente ele pôde fazer, sacrifício único, como nós já vimos, eficaz, e assim operar esta grande redenção, trazê-la através então da proclamação do evangelho a todas as pessoas. Tarefa essa que Jesus começou a fazer pela unção do Espírito do Senhor sobre ele, e por isso ele também prometeu o Espírito do Senhor, né? Esta promessa foi feita pelo Pai, aqui no Velho Testamento, e também pelo Filho. Então o Espírito Santo é o agente que ele prometeu, né?
Pai prometeu, o Filho prometeu enviar o seu Espírito, e o Espírito é aquele que vem, trabalha em nós, não só para convencer-nos, mas também para nos conduzir. É Ele que nos conduz. Nós também já vimos isso aqui nessas expressões, nesses capítulos anteriores, do Pai que nos conduz, nos ensina o que é útil, nos faz guiar, né, num caminho que é reto, que é justo. E Ele faz isso como? Ele faz através dessa graça do seu Santo Espírito presente em nós. É a ideia do tabernáculo de Deus, né? Ele que não habita em templo feito por mãos humanas, né? Ele habita no coração daqueles que ele chama para a sua graça. Então, é muito bom a gente saber isso e saber que nós somos hoje o povo de Deus responsável para dar sequência, para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí você vê uma resposta aqui, o capítulo 62, Jerusalém como a noiva do Cordeiro, né? A noiva do Senhor. E aí o texto diz assim, olha: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará, né? Então, a natureza deste novo nome, aqui, né, tanto no verso que a gente já leu, quanto no verso 4 e 12, né, mostrando que não seria mais desamparada aquela cidade, aquela terra, aquele povo, não seria mais chamada desamparada, desolada, mas delícia do Senhor, né? Então isso indica a restauração. Não seria mais chamado de povo que foi rejeitado, antes pelo contrário, povo redimido, povo santo, procurado, né? Não cidade assolada ou deserta. Então essa é a ideia aqui deste trecho. Vamos ler aqui algumas passagens para a gente poder ver isso aqui. Jeremias 33, versículo 16. Quer ver? Jeremias 33, verso 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Outra passagem, está lá em Apocalipse. No início de Apocalipse, você tem o capítulo 2, versículo 17. O Senhor dizendo à igreja em Pérgamo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Capítulo também 3, verso 12, agora carta à igreja de Filadélfia, e diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Então essa é uma ideia falando da restauração, falando da fidelidade do Senhor, da garantia do Senhor na sua obra redentiva, que foi, e assim, inaugurada pelo sacrifício, pela pregação do Evangelho, sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Versículo 3 de Isaías 62, na sequência, está escrito: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então Deus há de ser glorificado nesta noiva que é a igreja do Senhor glorifica o Senhor na sua existência aqui nesta terra, e ela está sendo ataviada, preparada. Você já viu, né? Toda noiva tem lá o seu dia da noiva. Por quê? Porque às vezes um dia inteiro se preparando para
o casamento, fora os preparativos anteriores, mas aquele dia é um dia especial para a noiva. E a igreja, ela guarda esse dia especial, mas Deus já está trabalhando e preparando essa noiva para o encontro com o Senhor, como diz a Escritura, né? Então é naquele dia que finalmente a obra que Ele começou em nós estará sendo absolutamente completa, plenamente realizada. Aí sim você vai ver este encontro que Deus já está projetando, coroa de glória. Então, nunca mais, verso 4, te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então, esses nomes dados aqui em referência às relações, né, do noivo e noiva, é Cristo de um lado e a noiva no sentido da igreja do outro lado. Ok? Verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Olha que bacana. Então, isso faz lembrar o verso 1 do capítulo. Por amor de Sião, não me calarei. Porque o próprio Deus vai estar trazendo, né, a sua igreja e esta noiva como aquela voz profética, ou seja, aqueles que proclamam o evangelho da salvação do nosso Deus em Cristo Jesus. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descansa até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, não apenas para vigiar esses guardas aqui, né, os movimentos do inimigo, mas eles são literalmente os atalaias, né, aqueles que estão ali como protetores que zelam pelo bem-estar da cidade. Israel, aqui no verso 8 e 9, tinha sido acostumado a sofrer invasões, né, de várias nações vizinhas que roubavam fruto do seu trabalho, como os midianitas. Você vê isso lá em Juízes 6, de 1 a 6. Mas aqui olha só a expressão que é dada, verso 8 e 9. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajudarem, o comerão e louvarão o Senhor, e os que o recolherem beberão dos átrios do meu santuário. E aí você percebe, então, esta obra que Deus está operando. E você vê que Ele que não só redime, salva, cuida, mas preserva, provê, protege o seu povo. Desde lá do passado até hoje. Deus continua o mesmo, diz a Escritura. Ele não mudou. Verso 10, passai pelas portas, preparai o caminho do povo, aterrai a estrada, limpai das pedras, arvorai bandeira aos povos. Então, entrando assim na cidade de Deus, essa preparação, né, como o próprio João Batista veio preparando o caminho para que o povo pudesse receber o Senhor. A mensagem hoje ela é pregada e assim o Espírito Santo está trabalhando cada coração, né, como que fazendo esse nivelamento, né, esta limpeza, tirando realmente os obstáculos para que a pessoa possa, ouvindo o Evangelho, né, receber esta mensagem que é a palavra do Senhor. E aqui você tem, finalzinho, verso 11 e 12, o seguinte: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Portanto, dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, redimidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada cidade não deserta. Então, esta recompensa, esse galardão, né, pelo trabalho, é a paga, pelo salário, é o salário, pela forma com que a igreja, né, está fazendo as coisas aqui, esse caminhar de obediência, de santidade. Então Deus há de nos abençoar com um galardão, até mesmo dentro desse processo. Eu gosto de falar isso, explicar, porque isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação jamais será
fruto de um mérito humano, ela é fruto da obra de Cristo Jesus. Mas o galardão, né, é uma recompensa que o Senhor dá a toda atitude dos seus servos. Por isso que o Senhor Jesus ensinou que até mesmo um copo de água dado a um dos seus pequeninos, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso, haveria de nos recompensar. Então, é muito interessante perceber isso. Há muitas expressões na Bíblia dizendo: Deus, como o supremo juiz, dará a cada um, né, um justo juízo conforme suas obras. Mas aqui é no sentido o quê? Desse galardão. Pode ser para uma coisa que é positiva, para uma coisa que é negativa. Nesse sentido, vai funcionar para mim, né, das duas formas. É algo assim: no céu, ninguém vai estar lá porque foi bonzinho e aí conseguiu ir para o céu por sua bondade, porque foi generoso, porque fez muita coisa boa, porque obedeceu a Deus. Não, vai estar lá por causa da obra de Cristo, porque recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado, não é a nossa bondade. Mas aqueles que não receberam essa graça, que não receberam esse quinhão da parte do Senhor, essa herança, né, eles também vão ter um justo juízo. É interessante que todos nós vamos receber um juízo justo. A diferença é que, ao ser decretado sobre nós, imputado sobre nós, na verdade, a justiça de Cristo, nós fomos absolvidos das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Mas aqueles sobre quem esse sangue do Cordeiro não recaiu, sobre essa justiça de Cristo não foi imputada, eles permaneceram, né, sob o seu justo castigo. Então, é de acordo com aquilo que a pessoa também tem feito ou deixou de fazer nesse sentido. Há um justo castigo da parte de Deus. Então, agora o galardão é uma recompensa que Deus está preparando para aqueles que o amam, e isso tem a ver com essa vida de obediência, na minha opinião. Mas Deus aqui fala algo interessante nesses dois versos, porque ele está dizendo que o Senhor fará ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Então era necessário que Sião soubesse disso, que o Salvador vem e com ele a sua recompensa, diante dele o seu galardão. Verso 12, chamar Sião povo do Senhor. Né? Então o fruto do trabalho do Salvador já foi mencionado, inclusive, lá no versículo 11 do capítulo 53, né? É exatamente o resultado das pessoas redimidas, os redimidos do Senhor. Então, o fruto do penoso trabalho, lembra que nós falamos disso? E aqui, verso 12, né, fala da forma como os inimigos de Jerusalém a tinham chamado de repudiada, né, dizendo que sobre Sião ninguém mais pergunta por ela. Você vê isso lá em Jeremias 30:17, quer ver? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Jeremias 30:17 diz assim: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então, quando Jerusalém caiu, foi levada para o cativeiro babilônico, então os inimigos ao redor, né, ou a própria Babilônia estava dizendo, né, ninguém mais pergunta por Jerusalém, porque Jerusalém foi uma cidade forte, Israel, Judá foi uma nação forte, enquanto estavam obedecendo o Senhor, conquistaram, dominaram toda aquela região. Então os povos ouviam a respeito desse Deus que guardava Israel nesse sentido. Mas quando Israel desobedeceu o Senhor, esse Deus é um Deus justo, ele veio também e disciplinou o seu povo, permitiu assim que eles fossem conduzidos, os conduziu, na verdade, porque é o próprio Deus que os conduziu para o cativeiro, enviando as nações vizinhas contrárias a eles, enviando lá do norte a Síria sobre Israel, enviando a Babilônia sobre Jerusalém, levando-os ao cativeiro, e depois é o próprio Deus quem vai restaurar esse povo, né? Então, após os 70 anos do cativeiro lá de Jerusalém, eles são libertos pelo Senhor, eles são trazidos de volta através ali dos
líderes daquele tempo, né? Si, Tari, Assuero. Então eles estão ali reconstruindo agora a cidade, o templo. Então isso era um momento histórico, como eu disse, né? Literal. Deus fez isso, mas aquilo aponta para o aspecto futuro, na vinda do Messias, né? O Espírito do Senhor estando sobre ele, agindo, trazendo essa libertação, trazendo esta preparação para a sua noiva, ataviando a sua noiva, ele como noivo, como Cordeiro de Deus. E agora esta promessa, jamais Sião será chamada o quê? Desamparada, mas procurada. Jamais será chamada desolada, repudiada, mas um povo santo, povo redimido do Senhor. Então, esta é a ideia aqui. Deus cancela as maldições dos pagãos contra os fiéis, os quais dá nomes sublimes e de suma importância. Encerro aqui, então, lendo a expressão que também bate com isso de 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, um versículo que a gente conhece bem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a razão? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, a sua salvação como tocha acesa. Eia, corramos com perseverança essa obra, façamos com alegria, com amor, com afinco, fazer com que esta mensagem, né, chegue ainda aos corações daqueles que ainda estão cativos, ainda estão opressos, ainda estão em trevas. Você e eu somos este instrumento nas mãos de Deus para ser o sal nessa terra, para ser o sol, né, ser a luz nesse mundo e assim apontando para a pessoa que é de fato essa verdadeira luz, que é Jesus, esse que tempera a nossa vida sem sabor, né? Dá sabor à vida, dá vida àquele que estava morto, estava perdido, Jesus o Cristo. Que Deus nos ajude nessa obra e nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos essa bênção sempre e continue enviando o Senhor, sua palavra, seu Santo Espírito, trabalhando no coração dos incrédulos para que, ó Deus, lhes seja resplandecida a glória do Senhor. Que eles possam compreender, ouvir a tua palavra, que o Senhor possa trabalhar em seus corações como o Senhor prometeu e convencer o pecador do pecado, o homem pecador da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer isso. Faça o Senhor na vida dos nossos familiares, faça, ó Senhor, na vida dos nossos amigos, dos vizinhos, das pessoas que nos rodeiam, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Aqueles que o Senhor tem, ó Deus, chamado para o seu reino, que o Senhor envia a tua palavra através de nós, a igreja, continuamente, até que o número dos seus redimidos seja completado. Que a nossa oração, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.